Um novo dia se inicia. E talvez você tenha acordado antes do despertador, com a mente correndo, o coração apertado e uma sensação estranha de que está carregando coisas demais para essa hora da manhã. Tem dias que a gente levanta sorrindo e tem dias que a gente levanta só tentando não desabar. E se esse for um desses dias, eu quero que você saiba, você não caiu aqui por coincidência. Deus te trouxe até este momento como quem acende uma luz baixinha no quarto escuro, só para te lembrar que ainda existe caminho, ainda existe cuidado, ainda existe esperança. Respira bem devagar, porque por mais que o mundo tente gritar primeiro, hoje a voz que vai falar mais alto dentro de você vai ser a voz da fé. E a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Então fica comigo até o final, porque essa oração é para te levantar por dentro, para alinhar tua mente com a paz de Deus e te preparar para o que você vai enfrentar hoje. Se essa mensagem fizer sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem oração nova aqui todos os dias. Senhor meu Deus, entra na minha manhã com a tua paz, segura minha mão e guia meus passos. Amém. Agora comenta aqui: eu confio em Deus. Obrigado, Deus, por um novo dia, porque só o Senhor sabe o preço da noite que ficou para trás. Tem manhã que chega mansa, como brisa, entrando pela fresta da janela e tocando o rosto da gente como se dissesse: vai ficar tudo bem. E tem manhã que chega como um choque, como se o coração acordasse antes do corpo, tum-tum, tum-tum, tentando se lembrar que ainda está de pé. E mesmo assim, aqui estamos. E eu não quero passar por esse amanhecer como quem atravessa uma rua sem olhar para os lados, distraído, sem perceber que o Senhor está me dando mais do que horas no relógio. O Senhor está me dando misericórdia, está me dando chance, está me dando fôlego. Eu olho para o céu mudando de cor devagar, como quem troca o luto pela esperança, e eu percebo que a criação inteira prega sem dizer uma palavra. Se o Senhor renova amanhã, Ele também pode renovar o que está dentro de mim. Eu sei que tem dias em que a gente acorda com o peso do ontem grudado no peito, como poeira que não sai fácil, como lembrança que insiste em bater na porta da mente. E a gente tenta ser forte, tenta ser normal, tenta seguir, mas o coração sabe, o Senhor sabe. O Senhor viu o travesseiro molhado, viu a luta silenciosa, viu a conversa que eu não tive coragem de contar para ninguém, viu a vontade de desistir que eu escondi atrás de um "tá tudo bem". E mesmo assim, o Senhor me trouxe até aqui, e isso já é um sinal de que o Senhor não terminou comigo. Eu não vivo por sorte, eu vivo por propósito. O mundo pode dizer que é só mais um dia, que tanto faz, que a vida é isso mesmo e pronto. Mas o céu sussurra diferente no ouvido de quem crê. Há um caminho, há uma direção, há uma mão que te guia. E eu quero começar esse dia reconhecendo isso, porque quando eu começo com gratidão, o meu coração deixa de ser refém do medo. Eu não sei o que vai acontecer nas próximas horas, mas eu sei quem já está lá. O Senhor já viu o que eu não consigo prever. O Senhor já passou na frente. O Senhor já tocou no que eu ainda nem cheguei perto. E eu descanso nessa verdade como quem deita a cabeça no ombro certo. Porque o Senhor não é um Deus distante, não é um Deus de longe, não é um Deus de teoria. O Senhor é Deus presente que caminha com o seu povo. A tua palavra me lembra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. E quando eu digo nada, eu não estou dizendo que eu não vou enfrentar dificuldade. Eu estou dizendo que eu não vou enfrentar sozinho. Eu estou dizendo que não vai faltar cuidado, não vai faltar direção, não vai faltar força para atravessar. Pai, tem horas que a ansiedade quer correr na frente do meu corpo, quer imaginar o pior, quer me empurrar para um futuro que eu ainda nem vivi. Ela chega cedo, antes do café, antes da conversa, antes de qualquer coisa, e começa a falar alto. E se der errado?
E se te abandonarem? E se você não conseguir? E se você falhar de novo? E nessa hora, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz mais alto do que todas as outras. Eu quero que o Senhor me puxe de volta para o agora, como quem segura a mão de uma criança na rua e diz: calma, olha para mim, vem comigo. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor não me chama para ser forte sozinho. O Senhor me chama para depender de Ti. O Senhor não me manda fingir que está tudo bem. O Senhor me convida a colocar diante de Ti aquilo que não está. E eu coloco, Pai, eu coloco minhas preocupações, minhas dúvidas, meus medos, minhas lembranças doloridas, minhas expectativas quebradas. Eu coloco as coisas que eu não entendo e as coisas que eu não consigo controlar. Eu coloco até o que eu não sei nomear. E eu peço, me ensina a dar um passo de cada vez, porque eu percebo que quando eu tento abraçar o dia inteiro de uma vez, eu sufoco. Mas quando eu caminho contigo, devagar, com humildade, o peso diminui. O Senhor me chama para fora da prisão do ontem, me tira do peso do que passou e me lembra que eu não sou definido pelos meus erros. Eu posso ter caído, eu posso ter falhado, eu posso ter dito coisas que me envergonham, eu posso ter tomado decisões apressadas, mas o Senhor é especialista em recomeços. O Senhor não me trata como um caso perdido. O Senhor não me olha com desprezo. O Senhor não me aponta o dedo como quem quer esmagar. O Senhor me corrige, sim, mas me levanta. O Senhor me confronta, sim, mas me cura. Porque o Teu amor não é um amor que passa a mão na minha cabeça e me deixa no mesmo lugar. É um amor que me transforma. E eu Te agradeço por isso, porque eu preciso ser renovado por dentro. Eu preciso de um coração novo, de uma mente limpa, de um espírito firme. A Tua palavra diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmos 51:10. E eu faço dessa oração a minha oração agora. Cria em mim, Senhor. Porque às vezes eu tento me consertar sozinho e só me canso. Às vezes eu prometo que vou mudar e quando eu vejo, eu repito o mesmo ciclo, eu volto para o mesmo lugar, eu me decepciono comigo. Mas o Senhor não se cansa de mim como eu me canso de mim. O Senhor é paciente, o Senhor é Deus, e quando eu penso que não tem mais nada, o Senhor faz nascer uma força escondida dentro de mim, como semente que brota no escuro. Obrigado por esse fôlego que entra sem eu merecer, por essa chance de tentar de novo. Obrigado, porque mesmo quando eu acordei sem vontade, o Senhor me deu o mínimo, levantar. E o mínimo contigo vira muito. Um simples bom dia na presença do Senhor muda a forma como eu atravesso o resto do dia. Pai, eu quero Te entregar meu dia como quem entrega as chaves da casa para alguém confiável. Eu não quero viver como dono de tudo, tentando controlar cada detalhe, porque isso me torna duro, me torna ansioso, me torna inquieto. Eu quero viver como filho, sabendo que há um pai que cuida. Então eu Te entrego minhas tarefas, meus encontros, minhas conversas, meus pensamentos. Te entrego minhas escolhas. Te entrego meu trabalho, meus estudos, meus projetos. Te entrego minha família, Te entrego a minha saúde, Te entrego os meus relacionamentos, Te entrego até os imprevistos, porque o Senhor sabe lidar com o que me assusta. Eu Te entrego o que eu sei e o que eu não sei, e eu peço, guarda minha língua hoje, que eu não fale por impulso, que eu não responda com ironia, que eu não machuque com palavras o coração de alguém que já está ferido. Ajuda-me a ser rápido para ouvir, e tardio para falar, e tardio para me irar, como a Tua palavra ensina. Tiago 1:19. Senhor, eu sei que tem gente que vai cruzar o meu caminho, carregando dores invisíveis, como eu também carrego. E eu não quero ser mais um peso para ninguém. Eu quero ser instrumento de paz. Eu quero ser lembrança do Teu cuidado. E ao mesmo tempo eu peço,
Protege o meu coração de coisas que sugam a minha alegria. Protege-me de ambientes que roubam minha fé. Protege-me de comparações que me diminuem. Protege-me de notícias e palavras que alimentam medo. Eu quero começar esse dia olhando primeiro para o Senhor, porque quando eu olho para o Senhor, eu lembro quem eu sou e para onde eu estou indo. E mesmo que eu não entenda tudo, eu me agarro numa certeza: o Senhor é fiel, o Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não abandona no meio do caminho. Se o Senhor me deu esse novo dia, é porque há algo que o Senhor quer construir em mim e através de mim hoje. E eu não quero desperdiçar isso vivendo no automático. Eu quero viver desperto, eu quero viver com reverência, eu quero viver com gratidão, eu quero viver com fé. E se hoje for um dia simples, que eu saiba agradecer pelo simples. Se hoje for um dia difícil, que eu saiba confiar no Senhor no difícil. Se hoje for um dia de portas abertas, que eu saiba lembrar que foi o Senhor quem abriu. E se hoje tiver portas fechadas, que eu não me revolte, mas eu descanse, porque o Senhor fecha portas que me livram de dores que eu nem imagino. Pai, eu me lembro do que o Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Eu entrego, Senhor, eu confio. Eu não estou dizendo que eu não sinto medo, eu estou dizendo que eu escolho confiar apesar do medo. Eu não estou dizendo que eu não sinto fraqueza, eu estou dizendo que eu escolho me apoiar na tua força, porque a tua graça me sustenta. E eu sigo um passo de cada vez, segurando a tua mão, respirando a tua paz, esperando em ti e dizendo com o coração baixo e sincero: obrigado, Deus, por um novo dia. E agora, Pai, enquanto esse dia ainda está começando e o mundo ainda está se ajeitando lá fora, eu quero te pedir, ajeita primeiro o mundo aqui dentro, porque tem coisa que ninguém vê, mas que pesa como se fosse concreto. Tem lembrança que volta como se batesse na porta com força, toque, 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 e quando a gente abre, a gente se vê de novo naquele lugar, naquela conversa, naquele momento em que o coração quebrou. Tem medo que aparece disfarçado de prudência, tem cansaço que aparece disfarçado de preguiça, tem tristeza que aparece disfarçada de frieza, e eu não quero passar o dia inteiro fingindo que eu estou bem. Eu quero ser verdadeiro diante do Senhor, porque o Senhor não se assusta com a minha verdade. O Senhor não tem medo das minhas lágrimas. O Senhor não foge quando eu estou fraco. Ao contrário, o Senhor se aproxima. A tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34:18. E eu me apoio nisso. Eu preciso dessa proximidade hoje, Senhor. Eu preciso sentir que o Senhor está comigo nas pequenas coisas. No trânsito, na fila, na casa, no trabalho, na hora que eu ficar sozinho, na hora que eu tiver que sorrir, na hora que eu tiver que decidir. Porque tem decisão que parece pequena, mas muda tudo. E eu confesso, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de escolher errado, de falar errado, de reagir errado. Eu tenho medo de voltar para lugares que eu já pedi tanto para sair. Mas o Senhor não me chama para caminhar com perfeição. O Senhor me chama para caminhar com dependência. Então, Pai, eu não quero ser guiado pelo medo. Eu não quero ser guiado pela pressa. Eu não quero ser guiado pelo orgulho. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Me dá discernimento, me dá sensibilidade para perceber quando é o Senhor fechando uma porta e quando é só a minha ansiedade tentando fugir do confronto. Me dá clareza para entender quando é o Senhor dizendo espera e quando é só preguiça se escondendo. Me dá coragem para obedecer, mesmo quando obedecer for mais difícil do que fazer do meu jeito. Porque eu aprendi, Senhor, que fazer do meu jeito pode até parecer mais rápido, mas quase sempre me deixa vazio. O Teu caminho, mesmo quando é estreito, me deixa inteiro. E eu quero andar no Teu caminho. Pai, tem gente que hoje vai acordar perto de mim e talvez nem perceba o quanto eu lutei para levantar.
Tem gente que vai olhar para mim e achar que eu sou forte, porque eu aprendi a sorrir e a funcionar. Mas o Senhor conhece o lugar exato onde eu sou frágil. E, em vez de me condenar por isso, o Senhor me convida a descansar. Eu lembro do que Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Eu venho, Senhor. Eu venho com meu peso, com minhas preocupações, com minhas contas, com minhas responsabilidades, com minhas culpas, com minhas saudades, com meus medos. Eu venho do jeito que eu tô, porque eu sei que o Senhor não exige máscara. E quando eu chego, o Senhor não me empurra para longe. O Senhor me recebe. O Senhor coloca sobre mim um jugo leve, não porque a vida fica sem desafios, mas porque eu paro de carregar sozinho o que era pesado demais. Pai, me ensina a viver esse dia sem me torturar com o passado. Porque o passado, às vezes, vira um juiz dentro da cabeça, apontando o dedo e repetindo o que eu fiz de errado, como se eu fosse condenado para sempre. Mas a tua palavra diz que em Cristo não há condenação. Romanos 8:1. Então eu rejeito essa voz que me acusa. Eu rejeito a mentira que diz que eu não vou mudar. Eu rejeito o peso que tenta me convencer de que eu não mereço recomeço. Eu sei que eu não mereço mesmo. Mas é por isso que se chama graça. Não é pagamento, é presente. E se o Senhor me deu esse presente de um novo dia, então eu quero recebê-lo com gratidão e responsabilidade. Eu quero viver hoje de um jeito que honre o Senhor. E quando eu cair, porque eu sei que eu posso cair, eu não quero ficar no chão. Eu quero levantar rápido, não por força própria, mas porque a tua mão me levanta. Eu quero ter um coração ensinável, que aprende, que cresce, que se arrepende, que muda. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe os meus olhos hoje, que eu não olhe para a vida com amargura, que eu não procure motivo para reclamar, que eu não enxergue só o que falta, só o que dói, só o que não deu certo. Me dá olhos para perceber o cuidado escondido nas coisas pequenas. Uma mensagem de alguém, um copo d'água, um sorriso simples, um silêncio que me cura, um livramento que eu nem vi. Porque às vezes o Senhor faz milagres discretos e a gente só percebe depois. E eu não quero viver distraído da tua bondade. Eu quero agradecer no meio do caminho, não só no final. Quero agradecer pelo pão de hoje, pelo teto, pelo trabalho, pela saúde que ainda existe, pela família, pelos amigos e até pelas lutas que me ensinaram a depender mais do Senhor. Pai, eu sei que tem pessoas que hoje acordaram com o coração em luto, com saudade apertando, com a cadeira vazia na mesa, e eu coloco essas pessoas diante do Senhor. Consola, Deus, abraça com a tua presença, sustenta com a tua paz. Só o Senhor sabe como é difícil seguir quando a gente perdeu algo ou alguém. E ainda assim, o Senhor é Deus que cura e que consola. Eu te peço também por quem acordou com medo do futuro, com medo de notícia ruim, com medo de rejeição, com medo de fracassar. Pai, derrama paz, acalma o peito, silencia o barulho dentro da mente. Ensina essa pessoa a respirar e a confiar. Porque confiar é uma escolha diária. Às vezes, é uma escolha que a gente faz tremendo, mas faz. E o Senhor honra a fé que nasce no meio do tremor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o meu trabalho hoje, mas não só com resultado. Abençoa com propósito. Que eu não trabalhe só por obrigação, mas com consciência de que o Senhor me dá força e dignidade. Que eu faça o que tiver que fazer com honestidade, com excelência, com coração limpo. Livra-me de inveja. Livra-me de competição doentia. Livra-me de comparação. Cada um tem um tempo, cada um tem um processo e o Senhor trabalha comigo de um jeito único. E se eu olhar para o lado e me sentir menor, me lembra que o Senhor me vê. Se eu olhar para o lado e me sentir maior, me lembra que eu dependo de Ti. Pai, abençoa também os meus relacionamentos. Que eu não seja alguém difícil, fechado, orgulhoso. Que eu saiba pedir perdão quando eu errar. Que eu saiba perdoar quando me ferirem. Não é fácil, Senhor, eu sei. Às vezes a dor é grande e o coração quer se proteger endurecendo. Mas eu não quero virar pedra.
Eu quero ser curado, não endurecido. Então me ensina a perdoar do jeito certo, sem negar a dor, mas sem carregar veneno. Me ensina a colocar limites quando for necessário, mas sem perder a paz. Me ensina a amar com sabedoria. Pai, tem momentos em que eu sinto que estou atrasado na vida, como se todo mundo estivesse andando e eu estivesse ficando para trás. E isso dói, porque parece que eu estou falhando. Mas o Senhor me lembra que o teu tempo não é o tempo da comparação. O Senhor trabalha por processos. O Senhor não está com pressa, mas também não está parado. O Senhor está me moldando, está me ensinando, está me alinhando. E eu prefiro andar devagar contigo do que correr e me perder. Eu prefiro ser preparado do que ser apenas apressado. Eu prefiro crescer por dentro, mesmo que demore, do que vencer por fora e continuar vazio. Pai, eu consagro o restante do meu dia a Ti. Se eu tiver alegria, eu vou Te agradecer. Se eu tiver luta, eu vou Te buscar. Se eu tiver silêncio, eu vou Te ouvir. Se eu tiver resposta, eu vou Te honrar. Se eu não tiver resposta, eu vou continuar confiando. Porque o Senhor continua sendo Deus quando eu entendo e quando eu não entendo. O Senhor continua sendo bom quando eu vejo e quando eu não vejo. O Senhor continua sendo fiel quando eu sinto e quando eu não sinto. E eu declaro, a minha fé não depende do meu humor, depende da Tua palavra. Então, Senhor, que hoje eu não seja guiado por emoção, mas por convicção. Que eu não seja dominado por pensamentos ruins, mas renovado pela verdade. Que eu não seja governado pelo medo, mas pela paz que vem do Senhor. E ao final desse dia, quando a noite voltar, eu quero deitar com o coração em paz, sabendo que eu caminhei contigo. E se a noite for difícil de novo, eu quero lembrar que o Senhor também reina sobre a noite. E que amanhã volta, porque o Senhor é o Deus que renova. Obrigado, Deus, por um novo dia, por mais uma chance de viver, de aprender, de recomeçar, de Te honrar. Eu coloco minha vida nas Tuas mãos e descanso. Amém. Pai, nesse novo dia eu Te peço uma coisa simples e profunda. Cuida do meu coração. Porque eu aprendi, às vezes do jeito mais difícil, que é possível ter o dia inteiro funcionando por fora e por dentro estar desmoronando em silêncio. Eu posso sorrir, eu posso responder mensagens, eu posso cumprir tarefas, eu posso parecer forte. Mas o Senhor conhece o que acontece quando ninguém está vendo. O Senhor conhece o que eu penso quando eu paro. O Senhor conhece o que eu sinto quando eu me deito. O Senhor conhece os lugares em mim que eu não consigo explicar com palavras. E é exatamente por isso que eu estou aqui, no começo desse dia, Te pedindo. Não deixa meu coração se perder. Não deixa minha alma se acostumar com a dor e chamar isso de normal. Porque tem uma tristeza que vai chegando devagar, como quem não quer ser percebida e de repente vira rotina. Tem um cansaço que a gente chama de é só uma fase, mas ele vira peso constante. Tem uma ansiedade que a gente disfarça de tô só preocupado, mas por dentro ela vai apertando, vai sugando a paz, vai roubando o sono. E eu não quero viver assim, Deus. Eu não quero sobreviver. Eu quero viver contigo. Eu quero atravessar esse dia com a Tua presença, porque só a Tua presença põe ordem no que está bagunçado. Só o Senhor consegue entrar num coração confuso e fazer silêncio por dentro, como quem acalma um mar agitado com uma palavra. E eu sei que o Senhor faz isso, porque a Tua palavra mostra Jesus dizendo ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. Marcos 4:39. E o vento obedeceu. Pai, eu preciso que o Senhor fale assim com o meu interior. Acalma, emudece, silencia o barulho das preocupações, silencia as vozes que me acusam, silencia os pensamentos que me empurram para o pior cenário, silencia as lembranças que me ferem. Eu não estou pedindo para esquecer o que aconteceu, eu estou pedindo para não ser governado por isso. Eu não quero que a dor vire o meu nome. Eu não quero que o medo vire a minha identidade.
Eu não quero que o trauma vire o meu destino. Eu quero que o Senhor reine dentro de mim. Pai, tem gente que sorri por fora, mas por dentro está em guerra. Tem gente que trabalha, conversa, resolve tudo, e quando fica sozinho desaba. E muitas vezes eu me vejo assim, porque eu aprendi a ser funcional. Eu aprendi a continuar mesmo quando não havia força. Eu aprendi a segurar o choro, a engolir seco, a seguir andando. Mas o Senhor não me criou só para aguentar. O Senhor me criou para ser cuidado. Então visita os lugares que eu não consigo explicar. Toca as feridas que eu escondo até de mim, porque tem ferida que a gente não fala nem em oração, de tão confusa, de tão profunda, de tão misturada com vergonha. Tem coisa que eu não sei se é tristeza, se é frustração, se é decepção, se é saudade, se é culpa. Tem coisa que eu sinto e eu não sei nomear, mas o Senhor sabe. O Senhor não precisa de tradução para entender uma lágrima. O Senhor não precisa de discurso para decifrar um suspiro. O Senhor conhece o coração, porque o Senhor vê além do que o olho alcança. E eu te peço, põe ordem no que está bagunçado. Alinha meus desejos com a tua vontade. Alinha minhas emoções com a tua verdade. Alinha meus passos com o teu caminho. Pai, eu não quero ser uma pessoa que se acostuma com a dor e passa a chamá-la de normal. Eu não quero normalizar aquilo que o Senhor quer curar. Eu não quero dizer, é assim mesmo, para aquilo que o Senhor quer transformar. Eu não quero viver carregando feridas abertas e fingindo que está tudo bem. Eu quero cura, eu quero restauração, e eu sei que o Senhor é Deus que cura. A tua palavra diz: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Salmos 147:3. Então sara, Pai, não só as feridas antigas, mas também as novas. Sara o que foi feito por palavras duras. Sara o que foi feito por abandono. Sara o que foi feito por traição. Sara o que foi feito por expectativa frustrada. Sara o que foi feito por promessas que não se cumpriram. Sara o que foi feito por eu ter confiado no lugar errado. E acima de tudo, sara o que foi feito por eu ter me afastado de ti em alguns momentos e tentado resolver tudo sozinho. Pai, se hoje eu tiver que enfrentar batalhas, que eu não enfrente com raiva, nem com desespero, mas com confiança. Porque eu sei que a raiva me cega. A raiva me faz falar o que eu não devia. A raiva me faz tomar decisões que eu vou lamentar. E o desespero me faz esquecer quem o Senhor é. O desespero me faz correr, me faz atropelar, me faz tentar controlar o que não está no meu controle. Então, me dá um espírito firme, me dá uma alma tranquila, me dá um coração seguro em ti. Me lembra que eu não preciso vencer tudo na força do braço. Me lembra que o Senhor luta por mim quando eu coloco a minha confiança no teu nome. A tua palavra diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Pai, me ensina esse silêncio. Não é o silêncio da omissão, é o silêncio de quem confia. É o silêncio de quem não precisa se defender o tempo todo. É o silêncio de quem sabe que o Senhor é justo e que o Senhor vê. Me dá sabedoria para falar o que precisa ser falado e silêncio para não estragar o que o Senhor está construindo. Porque eu confesso, às vezes eu falo demais quando eu estou inseguro. Eu tento explicar, eu tento justificar, eu tento convencer, e no fim eu só me canso e ainda abro espaço para confusão. E tem outras vezes em que eu fico calado quando eu devia falar e depois me arrependo. Então me dá equilíbrio, Senhor. Me dá discernimento. Me ensina a falar com mansidão e firmeza. Me ensina a dizer a verdade sem machucar. Me ensina a ser claro sem ser grosso. Me ensina a corrigir sem humilhar. Me ensina a orientar sem controlar. Pai, me livra de decisões apressadas, porque decisão apressada costuma ser filha do medo. E o medo não é um bom conselheiro. O medo me empurra para atalhos.
O medo me faz aceitar menos do que o Senhor tem. O medo me faz agir como se o Senhor não cuidasse de mim. Então me dá paciência, me dá tempo, me dá calma. Se eu tiver que esperar, me ensina a esperar sem murmurar. Se eu tiver que dar um passo, me ensina a dar o passo certo, não o mais rápido. Me livra de palavras duras, porque palavra dura destrói pontes que depois a gente chora para reconstruir. Palavra dura deixa marcas que nem sempre se apagam. Palavra dura pode virar uma sentença sobre alguém que só precisava de um abraço. Então, guarda minha língua hoje. Coloca um freio santo na minha boca. Quando eu estiver prestes a responder no impulso, me segura, Senhor. E se eu já tiver falado o que não devia, me dá humildade para pedir perdão. Pai, me livra de escolhas movidas pelo medo. Eu não quero construir minha vida em cima do pânico. Eu não quero escolher por trauma. Eu não quero agir para me proteger o tempo todo. E com isso, acabar me fechando para o amor, para a amizade, para a comunhão, para a novidade que o Senhor tem. Eu quero ser prudente, sim, mas eu não quero ser aprisionado. Eu quero ter coragem. E eu sei que coragem não é ausência de medo. Coragem é obedecer apesar do medo. Coragem é andar mesmo tremendo. Coragem é confiar quando eu não tenho garantias. E eu quero essa coragem que vem de Ti, Pai. E quando alguém me ferir, me ensina a não devolver na mesma moeda, porque é tão fácil devolver. É tão fácil responder na mesma altura. É tão fácil fazer o outro sentir o que eu senti. Mas isso não cura. Isso só espalha a ferida. Então me ensina a ser firme sem ser cruel. Me ensina a colocar limites sem perder a paz. Me ensina a dizer não quando for necessário, mas sem ódio no coração. Me ensina a ser leve sem ser fraco. Porque ser leve não é ser bobo. Ser leve é ser livre. Ser leve é não carregar o veneno dos outros dentro de mim. Ser leve é não deixar a maldade alheia determinar a minha identidade. Pai, eu quero atravessar este dia com a Tua presença, porque é a Tua presença que transforma o comum em santo. Um café simples vira gratidão quando o Senhor está ali. Uma conversa normal vira direção quando o Senhor está ali. Um dia de trabalho vira missão quando o Senhor está ali. É a Tua presença que transforma o cansado em fortalecido. Porque, Senhor, tem um cansaço que não é do corpo. Tem um cansaço da alma. É como se eu estivesse carregando sacos invisíveis o tempo todo. E eu não quero continuar assim. Então me fortalece, Pai. Eu não te peço uma vida sem problemas. Eu te peço um coração seguro em Ti, mesmo quando o vento levantar. Porque o vento vai levantar. A notícia ruim pode chegar. A decepção pode aparecer. O conflito pode surgir. A pressão pode aumentar. Mas se o meu coração estiver seguro em Ti, eu atravesso. Eu não vou ser destruído. Eu posso até chorar, mas eu não vou afundar. Eu posso até cansar, mas eu não vou desistir. Porque o Senhor é Deus comigo. E se o Senhor é comigo, eu posso continuar. Eu posso respirar. Eu posso escolher a fé. Eu posso escolher a paz. Eu posso escolher a obediência. E eu termino essa primeira parte da minha oração repetindo com humildade. Cuida do meu coração hoje, Senhor. Cuida do meu coração. E, Pai, enquanto eu te peço para cuidar do meu coração, eu também reconheço que muitas vezes eu mesmo deixei o meu coração sem cuidado. Eu deixei a minha alma exposta a coisas que me enfraquecem. Eu alimentei pensamentos que me adoecem. Eu permaneci em ambientes que me drenam. Eu ouvi vozes que não vinham de Ti. E depois eu estranhei estar cansado, estranho, pesado. Então hoje, Senhor, eu quero fazer diferente. Eu quero colocar o meu interior debaixo da Tua proteção. Eu quero colocar a minha mente debaixo da Tua luz. Eu quero colocar as minhas emoções debaixo do Teu governo. Porque eu aprendi que o coração é como um jardim. Se eu não cuido, o mato cresce. Se eu não vigio, as pragas aparecem.
Se eu não rego com coisas boas, eu vou colher amargura. Então eu te peço, me ajuda a vigiar. A tua palavra diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Pai, eu guardo meu coração quando eu te busco cedo. Eu guardo meu coração quando eu escolho a verdade em vez da mentira. Eu guardo meu coração quando eu me afasto do que me contamina. Eu guardo meu coração quando eu confesso e não escondo. Eu guardo meu coração quando eu perdoo e não acumulo. Então me ensina a fazer isso na prática, no meio do dia, no meio da correria, no meio das demandas. Porque é fácil orar agora e esquecer depois. E eu não quero esquecer. Eu quero andar contigo. Pai, visita os lugares que eu não consigo explicar. Eu repito isso porque é ali que a dor mora. Tem lembrança que eu nem lembro direito, mas o corpo lembra. Tem situação que eu digo que já passou, mas a alma ainda reage. Tem palavra que alguém falou anos atrás e eu ainda escuto como se fosse hoje. Tem rejeição antiga que ainda tenta me definir. Tem abandono que ainda faz eu me sentir insuficiente. E eu peço, toca nisso, Senhor, mas toca com cuidado. Toca como quem cura, não como quem machuca. Toca como médico que sabe o lugar exato da ferida. E quando o Senhor tocar, me dá coragem para não fugir do processo. Porque eu confesso, às vezes eu prefiro não mexer na dor, porque mexer dói. Eu prefiro varrer para debaixo do tapete, porque olhar assusta. Mas o Senhor não cura o que eu escondo. O Senhor cura o que eu entrego. Então eu entrego. Eu entrego o que eu reprimi. Eu entrego o que eu neguei. Eu entrego o que eu disfarcei. Eu entrego o que eu tentei esquecer. E eu te peço, põe ordem no que está bagunçado. Porque tem bagunça que o mundo não vê, mas eu sei. Tem bagunça na forma como eu me vejo. Tem bagunça na forma como eu me cobro. Tem bagunça na forma como eu me culpo. Tem bagunça na forma como eu me comparo. E às vezes eu me trato pior do que eu trataria qualquer outra pessoa. Eu falo comigo de um jeito duro. Eu me condeno. Eu me diminuo. Eu me chamo de nomes que o Senhor nunca me chamou. Então, Pai, alinha a minha identidade. Me lembra que eu sou teu. Me lembra que eu tenho valor, não por desempenho, mas por pertencimento. Me lembra que eu não sou um acidente. Me lembra que eu não sou descartável. Me lembra que eu sou amado. E esse amor não é um amor frágil, que some quando eu erro. É um amor firme, que me chama de volta. Pai, se hoje eu tiver que enfrentar batalhas, eu te peço, me dá estratégia, porque nem toda batalha se vence gritando. Tem batalha que se vence resistindo em silêncio. Tem batalha que se vence com paciência. Tem batalha que se vence com oração. Tem batalha que se vence com uma escolha pequena, mas consistente. Às vezes, o meu maior inimigo não é uma pessoa, é um pensamento. Às vezes, o meu maior inimigo não é uma situação, é um padrão. Às vezes, a batalha é contra a minha própria impulsividade. Então me ajuda, Senhor. Me dá domínio próprio, me dá equilíbrio, me dá mansidão. Porque mansidão não é fraqueza, mansidão é força controlada. Eu quero ser forte de verdade, não forte para machucar, mas forte para não me perder. Pai, me dá sabedoria para falar o que precisa ser falado. Porque eu sei que tem conversa que eu tenho evitado e isso está virando peso. Às vezes eu engulo e uma hora eu explodo. E eu não quero explodir, eu quero ser maduro. Então me dá sabedoria para falar no tempo certo, do jeito certo. Me dá coragem para ser honesto, mas me dá amor para ser gentil. Me dá palavras que construam. E me dá silêncio quando for necessário, porque tem coisa que a gente estraga tentando explicar demais. Tem coisa que o Senhor está fazendo em silêncio e eu não quero atrapalhar. Pai, me livra de decisões apressadas. Quantas vezes eu já me precipitei e depois fiquei olhando para trás, pensando, se eu tivesse esperado mais um pouco. Então, hoje eu te peço,
Quando a pressa vier, me dá paz. Quando a ansiedade quiser mandar, me dá calma. Quando eu quiser fugir, me dá firmeza para permanecer. E se a tua resposta for não, me dá humildade para aceitar. Se a tua resposta for ainda não, me dá perseverança para continuar. Se a tua resposta for sim, me dá responsabilidade para não me perder no sim. Pai, me livra de palavras duras. Eu quero repetir isso porque eu sei o estrago que uma palavra dura faz. Às vezes a gente acha que é só uma frase, mas para quem ouve vira uma marca. E eu não quero ser motivo de marca ruim em ninguém. Eu quero ser canal de vida. Então, Senhor, coloca doçura na minha boca. Não doçura falsa, mas doçura verdadeira, que nasce de um coração curado. Porque quando o coração está ferido, a boca vira espada. Mas quando o coração está sendo cuidado, a boca vira ponte. E eu quero ser ponte. Pai, me livra de escolhas movidas pelo medo. Porque o medo quer me isolar, o medo quer me impedir de confiar, o medo quer me fazer enxergar ameaça em todo lugar. E eu não quero viver assim, eu quero viver com fé. Eu lembro que a tua palavra diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Então eu rejeito o temor. Eu escolho o poder que vem do Senhor, não para dominar ninguém, mas para vencer a mim mesmo. Eu escolho o amor, que me faz não endurecer. Eu escolho a moderação, que me dá equilíbrio. Pai, e quando alguém me ferir, me ensina a não devolver na mesma moeda. Eu confesso, tem hora que o meu orgulho quer revidar. Tem hora que a minha carne quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas o Senhor me chama para um caminho mais alto. O Senhor me chama para parecer com Jesus. E Jesus, mesmo ferido, não revidou. Jesus, mesmo injustiçado, permaneceu fiel. Jesus, mesmo abandonado, continuou amando. Pai, eu não consigo sozinho. Então me ajuda, me ensina a ser firme sem ser cruel, porque firmeza com crueldade vira violência. E eu não quero isso. Me ensina a ser leve sem ser fraco. Porque leveza sem firmeza vira ingenuidade. E eu também não quero isso. Eu quero equilíbrio, eu quero maturidade, eu quero um coração seguro em Ti, mesmo quando o vento levantar, porque o vento vai levantar, Senhor. Mas se o meu coração for Teu, eu não me perco. Se a minha alma estiver ancorada em Ti, eu não sou levado por qualquer sopro. Então hoje, Pai, eu Te peço mais uma vez, cuida do meu coração. Cuida do meu coração quando eu estiver bem, para eu não me orgulhar. Cuida do meu coração quando eu estiver mal, para eu não desesperar. Cuida do meu coração quando eu estiver sozinho, para eu não cair em tentação. Cuida do meu coração quando eu estiver com pessoas, para eu não me contaminar. Cuida do meu coração o dia inteiro, porque eu pertenço a Ti. E eu termino essa oração com a certeza de que o Senhor ouve, de que o Senhor vê e de que o Senhor cuida. Amém. E eu Te agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor trabalha enquanto eu caminho. Eu não preciso enxergar tudo para confiar em Ti. Eu não preciso ter todas as respostas na mão para descansar no Teu cuidado. Porque se eu fosse depender do que eu vejo, eu ia me perder fácil. Tem dias em que o cenário parece parado, como se nada estivesse acontecendo, como se as promessas estivessem distantes, como se o céu estivesse em silêncio. E mesmo assim, eu escolho crer que o Senhor está em movimento. O Senhor não é Deus de pausa. O Senhor não é Deus de abandono. O Senhor não é Deus que começa e larga no meio. O Senhor é Deus que trabalha no oculto, Deus que prepara no secreto, Deus que constrói enquanto a gente acha que nada está acontecendo. E eu Te agradeço por isso, porque essa verdade segura a minha alma quando a minha ansiedade quer mandar em mim. A ansiedade pede prova, pede sinal, pede confirmação o tempo inteiro. Ela quer controlar o amanhã. Ela quer acelerar o processo, ela quer encurtar o caminho. Mas o Senhor me ensina a caminhar, não a correr desesperado. Caminhar, um passo por vez, e eu reconheço.
enquanto eu dou esse passo, o Senhor trabalha. Enquanto eu vou ao encontro do meu dia, o Senhor vai ao encontro do meu futuro. Enquanto eu faço o que me cabe, o Senhor faz o que só Ele pode fazer. Há coisas que eu não alcanço, há portas que eu não consigo abrir, há problemas que eu não consigo resolver, há corações que eu não consigo mudar, há caminhos que eu não consigo enxergar, mas o Senhor alcança, o Senhor abre, o Senhor resolve, o Senhor muda, o Senhor ilumina. E eu te agradeço, Deus, por me lembrar de novo e de novo que eu não preciso carregar o mundo nas costas. Eu só preciso carregar fé no peito. Mesmo quando parece que nada mudou, o Senhor está movendo peças. Às vezes, o Senhor está tirando do caminho aquilo que eu insistia em segurar. Às vezes, o Senhor está preparando um lugar que eu ainda nem sonhei. Às vezes, o Senhor está juntando as partes de algo que eu achei que tinha acabado. E eu aprendo, Pai, que a Tua obra nem sempre faz barulho. O Senhor trabalha em silêncio, como raiz que cresce debaixo da terra antes de aparecer a árvore. Ninguém vê a raiz, mas é a raiz que sustenta. Ninguém aplaude a raiz, mas é a raiz que segura na tempestade. E eu sei que o Senhor está criando raízes em mim, raízes de fé, raízes de perseverança, raízes de mansidão, raízes de confiança. Porque se o Senhor me desse tudo rápido, talvez eu não tivesse estrutura para sustentar. Se o Senhor me entregasse o fim sem o processo, talvez eu me perdesse no meio. Então, eu te agradeço até pelo tempo, até pelo ainda não, até pela espera. Porque eu sei que a espera contigo não é castigo, é preparação. O Senhor abre caminhos, e quando o Senhor abre, ninguém fecha. O Senhor faz estrada no deserto, faz porta onde só tinha parede, faz solução onde só tinha confusão. E eu te agradeço porque muitas vezes o Senhor abriu caminhos que eu nem percebi. O Senhor fez livramentos que eu só vou entender lá na frente. O Senhor me tirou de lugares que pareciam bons, mas eram armadilhas. O Senhor fechou portas que eu chorei, mas hoje eu entendo que era cuidado. Porque fechar porta também é amor. Fechar porta também é proteção. Fechar porta também é direção. O Senhor fecha portas que me protegeriam de dores maiores. E eu te agradeço porque o Senhor enxerga o que eu não enxergo. Eu só vejo o agora. O Senhor vê o depois. Eu só vejo a aparência. O Senhor vê o coração. Eu só vejo o desejo. O Senhor vê a consequência. Então, neste novo dia, eu escolho te agradecer antes da resposta. Isso é difícil, Senhor, porque a minha carne quer agradecer só depois que tudo dá certo. A minha emoção quer paz só quando tudo se resolve. Mas eu não quero ser guiado pela emoção. Eu quero ser guiado pela fé. E fé é agradecer antes. Fé é louvar no meio. Fé é honrar quando ainda não chegou. Fé é adorar quando o mar ainda está agitado. Eu escolho te honrar antes do resultado, te adorar antes da solução. Eu digo com o coração: Deus, eu confio, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Eu confio, porque o Senhor é digno de confiança. Eu declaro que a minha fé não vai depender do que eu vejo, mas do que o Senhor já prometeu na tua palavra. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números 23:19. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O que o Senhor promete, o Senhor sustenta. E isso me dá paz, porque eu não preciso me desesperar para provar nada para ninguém. Eu só preciso permanecer. Eu só preciso ser fiel. Eu só preciso seguir andando. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe minha casa. Que haja paz dentro da minha casa. Que a minha casa não seja um lugar de briga, de grito, de ofensa, de frieza, mas um lugar de descanso. Que haja respeito, que haja perdão, que haja cuidado, que haja oração. Abençoa a minha família, abençoa os meus, abençoa os que estão perto e os que estão longe. Protege, Senhor, livra do mal, livra de acidentes, livra de doenças, livra de confusões. E mais do que isso,
aproxima cada coração do Senhor, porque não existe bênção maior do que ser alcançado pela tua presença. Abençoa o meu trabalho, abençoa as minhas mãos, abençoa o fruto do meu esforço, dá-me excelência sem orgulho, dá-me responsabilidade sem ansiedade, dá-me perseverança sem dureza, abençoa os meus projetos, porque eu tenho sonhos, Senhor, tenho planos, tenho desejos, mas eu coloco tudo debaixo do teu governo. Se algum projeto não for teu, remove. Se for teu, fortalece. Se for o tempo de esperar, segura a minha mão. Se for o tempo de agir, me dá coragem. E eu te peço principalmente, abençoa minha mente, porque a minha mente às vezes vira um campo de batalha. Eu acordo e já tenho um exército de pensamentos, preocupação, lembrança, medo, culpa, comparação, pressa. E eu não quero que seja assim. Eu quero que a minha mente seja um lugar de descanso. Eu quero que a minha mente seja um lugar de paz. Eu quero que a minha mente seja um lugar onde a tua palavra habite. Então, Senhor, renova a minha mente. Limpa o que está sujo. Organiza o que está bagunçado. Fortalece o que está fraco. A tua palavra diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Isaías 26:3. Eu quero essa paz. Eu quero esse propósito firme. Eu quero essa confiança que não depende do cenário. Se eu tropeçar hoje, me levanta, porque eu sei que eu posso tropeçar em palavras, em atitudes, em pensamentos, em impulsos. Eu posso tropeçar na irritação, eu posso tropeçar na pressa, eu posso tropeçar na tentação de fazer do meu jeito. Mas quando eu tropeçar, não deixa eu ficar no chão. Me levanta com tua misericórdia, me levanta com tua graça, me levanta com teu perdão. Se eu me confundir, me guia, porque tem momentos em que eu não sei qual caminho seguir. Tem momentos em que tudo parece igual. Tem momentos em que o coração fica dividido. E eu te peço, guia-me, mostra-me o caminho, endireita as minhas veredas. A tua palavra diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Eu te reconheço, Senhor. Eu te reconheço no começo da manhã. Eu te reconheço no meio do dia. Eu te reconheço nas escolhas pequenas. Eu te reconheço nas decisões grandes. Se eu me cansar, me renova. Porque eu sei que o cansaço vem. Vem o cansaço do corpo, mas vem também o cansaço da alma. E eu preciso do teu renovo. Renova-me com tua presença. Renova-me com tua palavra. Renova-me com teu espírito, e se eu tiver uma vitória, que eu não me esqueça de quem me sustentou, porque é fácil lembrar de Deus na dor. Mas às vezes, na vitória, a gente se distrai, a gente acha que foi só esforço, a gente acha que foi só mérito, e eu não quero ser assim. Eu quero ser alguém que honra o Senhor também quando tudo dá certo. Eu quero ser alguém que levanta as mãos e diz, foi Deus, porque foi Deus quem me sustentou quando eu quase caí. Foi Deus quem me guardou quando eu não vi. Foi Deus quem me deu força quando eu não tinha. Obrigado, Deus, por esse novo dia. Eu não sei tudo o que ele traz, mas eu sei que o Senhor é o mesmo, fiel, presente e poderoso. Eu repito isso como quem segura uma corda no meio da tempestade. O Senhor é fiel, o Senhor é presente, o Senhor é poderoso. E eu caminho com essa certeza no peito, bem quietinha, mas firme, como uma chama que não se apaga. E Pai, eu quero continuar caminhando com essa chama acesa por dentro. Não uma chama de euforia que sobe e desce conforme o dia, mas uma chama constante, uma fé simples, profunda, firme. Porque eu percebo que o mundo tenta apagar a fé aos poucos, não sempre com grandes ataques, mas com pequenas distrações. Uma preocupação aqui, um medo ali, uma notícia pesada, uma comparação, uma frustração, um não deu certo, um depois eu oro, um amanhã eu vejo.
E quando a gente percebe, a chama está baixa. Então hoje, Senhor, eu te peço, sopra sobre a minha fé, sopra sobre o meu interior, sopra sobre a minha coragem, sopra sobre a minha esperança. Eu quero ser guardado por ti, eu quero ser lembrado por ti, eu quero ser alimentado por ti. E eu agradeço porque o Senhor trabalha enquanto eu caminho. Isso muda tudo, porque significa que eu não preciso ficar paralisado esperando sentir segurança para agir. Eu posso agir com fé. Eu posso dar o passo com o coração tremendo, sabendo que o Senhor está comigo. Eu posso fazer o que é certo, mesmo sem garantia de aplauso. Eu posso obedecer, mesmo quando eu não entendo o motivo, porque eu sei que o Senhor honra a obediência. Eu vejo na tua palavra que o Senhor guiou o teu povo em caminhos que pareciam estranhos, mas eram necessários. Às vezes, o Senhor não leva pelo caminho mais curto, porque o caminho mais curto poderia destruir. Às vezes, o Senhor não dá a resposta na hora, porque a resposta na hora poderia virar ídolo. Às vezes, o Senhor não entrega de uma vez, porque entregar de uma vez poderia gerar orgulho. Então eu confio no teu processo, eu confio no teu tempo, eu confio no teu cuidado. Pai, eu reconheço que há coisas acontecendo nos bastidores da minha vida. Há coisas que eu não percebo. Há livramentos em andamento. Há portas sendo preparadas. Há conexões sendo alinhadas. Há coisas sendo removidas. Há coisas sendo construídas. E eu te agradeço por esse cuidado silencioso. Porque muitas vezes eu olhei para trás e percebi: se Deus não tivesse me tirado dali, eu teria me ferido. Se Deus não tivesse fechado aquela porta, eu teria entrado num lugar que me destruiria. Se Deus não tivesse demorado, eu teria recebido algo sem maturidade e teria estragado. Então hoje, eu não quero reclamar do tempo. Eu não quero murmurar no processo. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser moldado. Pai, eu escolho te agradecer antes da resposta. E eu quero agradecer por coisas que eu nem sei ainda. Obrigado pelo livramento que eu não vi. Obrigado pela queda que foi evitada. Obrigado pela palavra que eu não disse e que teria machucado alguém. Obrigado pela decisão que eu não tomei e que teria sido precipitada. Obrigado pela paz que o Senhor vai derramar no meio do caos. Obrigado pela força que o Senhor vai liberar na hora certa. Obrigado pela coragem que vai nascer quando eu achar que não dá. Pai, eu escolho te honrar antes do resultado. Isso significa que eu vou fazer o certo mesmo se ninguém perceber. Eu vou ser honesto mesmo quando ninguém estiver olhando. Eu vou ser fiel mesmo quando for mais fácil ser desleal. Eu vou ser íntegro mesmo quando a vantagem estiver do outro lado, porque eu entendi que o Senhor vê. E o que o Senhor vê é o que importa. Pai, eu escolho te adorar antes da solução. Eu te adoro não porque a vida está perfeita, mas porque o Senhor é perfeito. Eu te adoro não porque eu estou confortável, mas porque o Senhor é bom. Eu te adoro não porque eu tenho controle, mas porque o Senhor tem. Eu te adoro não como quem tenta te comprar com louvor, mas como quem te reconhece como Rei. Pai, eu declaro que a minha fé não vai depender do que eu vejo, porque eu sei que meus olhos me enganam. Às vezes eu vejo uma porta fechada e acho que é fim, mas pode ser proteção. Às vezes eu vejo uma demora e acho que é abandono, mas pode ser preparo. Às vezes eu vejo uma perda e acho que é destruição, mas pode ser livramento. Às vezes eu vejo um silêncio e acho que é ausência, mas pode ser Deus trabalhando no secreto. Então eu não vou viver pela vista, eu vou viver pela fé. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Então eu quero ser esse justo que vive confiando. E Senhor, eu peço que essa fé se manifeste em paz. Porque eu não quero uma fé que só fala bonito, mas um coração que continua ansioso. Eu quero uma fé que acalma. Eu quero uma fé que descansa. Eu quero uma fé que respira. Pai,
Abençoa minha casa, que a minha casa seja coberta pelo Senhor, que haja proteção espiritual, que haja paz nas conversas, que haja união, que haja reconciliação onde precisa, que haja cura onde há ferida, que haja alegria onde entrou tristeza, que haja esperança onde entrou desânimo. Pai, abençoa minha família, abençoa cada pessoa, abençoa as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, abençoa quem está fraco, abençoa quem está doente, abençoa quem está distante, abençoa quem está em conflito. Põe tua mão, Senhor, porque eu sei que a tua mão alcança onde o meu braço não alcança. Pai, abençoa meu trabalho, abençoa o meu dia produtivo. Dá-me foco, dá-me disciplina, dá-me paciência, dá-me sabedoria para lidar com pessoas, dá-me inteligência para resolver problemas e guarda-me de confusão, guarda-me de inveja, guarda-me de mentira, guarda-me de injustiça. E se eu passar por injustiça, me dá calma, me dá graça, me dá firmeza, porque o Senhor é meu juiz. Pai, abençoa os meus projetos. Eu coloco diante do Senhor tudo aquilo que eu desejo construir e eu te peço, limpa minhas intenções. Se algum sonho nasce de vaidade, corrige. Se algum plano nasce de medo, cura. Se algum projeto nasce de comparação, liberta. Eu quero construir com o Senhor, não contra o Senhor. Eu quero prosperar do jeito certo. Eu quero avançar sem perder a alma. Eu quero crescer sem me afastar. Pai, e principalmente abençoa minha mente, que a minha mente não seja um campo de batalha, que eu não acorde e já esteja lutando sozinho contra pensamentos ruins. Que eu aprenda a lançar sobre ti toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Eu lanço, Senhor, eu lanço agora, eu lanço o peso do futuro, eu lanço o medo do que pode acontecer, eu lanço a insegurança, eu lanço a culpa, eu lanço a comparação, eu lanço a pressão. E eu recebo no lugar disso a tua paz. Uma paz que não depende do cenário. Uma paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Pai, se eu tropeçar hoje, me levanta. E eu quero imaginar o Senhor me levantando com paciência, sem me humilhar, sem me expor, me levantando como Pai, me levantando como quem diz, vamos de novo. Se eu me confundir, me guia. E eu quero perceber a tua direção nas pequenas coisas. Numa palavra certa, numa lembrança, num freio no impulso, num não vai por aí, num espera, num vai com calma. Se eu me cansar, me renova. E eu quero reconhecer o renovo, não só como energia, mas como ânimo, como esperança, como sentido. E se eu tiver uma vitória, que eu não me esqueça de quem me sustentou, que eu não me encha, que eu não me perca, que eu não me torne arrogante, que eu seja grato, que eu seja humilde, que eu seja generoso, porque vitória sem gratidão vira idolatria do próprio eu. E eu não quero isso. Eu quero que toda vitória seja um altar, um lugar onde eu digo, Deus foi comigo. Pai, obrigado, Deus, por esse novo dia. Eu não sei tudo o que ele traz, mas eu sei que o Senhor é o mesmo, fiel, presente e poderoso. Fiel quando eu sou instável, presente quando eu me sinto sozinho, poderoso quando eu me sinto fraco. E eu caminho com essa certeza no peito, bem quietinha, mas firme como uma chama que não se apaga. E enquanto eu caminho, eu descanso. O Senhor trabalha. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado de coração por ficar comigo até aqui. Que Deus te recompense por separar esses minutos para cuidar da sua fé e do seu interior. Se essa oração te alcançou, não guarda só para você. Compartilha com alguém que está cansado, ansioso ou acordando todo dia no automático sem força para continuar. Você pode ser o canal de Deus para levantar uma vida hoje. Então deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas orações e comenta aqui embaixo.
Amém? Eu quero orar por você nos comentários. E agora, para continuar nesse ambiente de fé, clique no próximo vídeo que aparece na tela agora. Deus abençoe seu dia e que a paz do Senhor guarde o seu coração.